A história do chamado de Isaías começa em um momento de grande luto. Era o ano em que o rei Uzias morreu em Jerusalém. O rei Uzias tinha governado Judá por 52 anos inteiros. Ele foi um rei que trouxe muita prosperidade e vitórias militares. Sob o seu comando, o reino se tornou forte e muito respeitado. Mas no final da sua vida, o orgulho tomou conta do seu coração. Uzias tentou queimar incenso no templo, o que era tarefa dos sacerdotes. Por causa da sua desobediência, ele ficou leproso até o dia da morte. A morte de um rei tão importante gerou um clima de muita incerteza. O povo estava acostumado com a segurança que Uzias proporcionava. Havia um medo real sobre o futuro da nação e sobre os inimigos. Foi nesse cenário de crise política que Isaías foi ao templo. Muitas vezes Deus espera o nosso chão falhar para nos mostrar o céu. Isaías entrou na casa do Senhor com um coração pesado de preocupação. Ele queria buscar direção e consolo para o seu povo sofrido. Israel estava se afastando de Deus e caindo em muita idolatria. A justiça social tinha acabado e os pobres eram muito explorados. Isaías era um homem culto e provavelmente da linhagem real, mas toda a sua cultura não poderia salvá-lo do que viria agora. De repente, o templo físico pareceu desaparecer diante dos seus olhos. As paredes de pedra deram lugar a uma visão espiritual gloriosa. Deus decidiu revelar a sua majestade para o seu servo escolhido. Isaías não viu apenas um rei terreno que tinha acabado de morrer. Ele viu o Rei dos Reis sentado em um trono muito alto e elevado. Enquanto o trono de Judá estava vazio, o trono do céu brilhava. A visão era tão grandiosa que as abas do manto de Deus enchiam o templo. Não havia espaço para mais nada além da presença do Criador ali. A glória do Senhor transbordava por todos os cantos do santuário. Isaías percebeu que, embora os reis da terra morram, Deus vive. O governo do universo continua firme e totalmente inabalável. Essa é a primeira lição que precisamos aprender nos dias difíceis. Quando perdemos a nossa segurança humana, Deus se revela como rocha. O profeta estava prestes a ter a experiência mais profunda da vida. O céu se abriu para mostrar que o controle ainda pertence ao Senhor. A visão de Isaías não foi para o seu entretenimento, mas para o seu envio. O trono elevado mostra que Deus está acima de qualquer problema. O manto que enche o templo mostra que Ele está em todos os lugares. Isaías ficou mudo diante de tamanha beleza e de tanto poder divino. O sagrado invadiu o profano para mudar o destino de um homem. A glória de Deus começou a se manifestar de uma forma aterradora. Ao redor do trono de Deus, Isaías viu seres celestiais incríveis. Eram os serafins, criaturas de fogo que serviam ao Senhor. Cada um desses serafins possuía 6 asas para diferentes funções. Com 2 asas eles cobriam o rosto em sinal de reverência profunda. Ninguém pode olhar diretamente para a luz da glória de Deus. Até os seres mais puros sentiam o peso da santidade do Criador. Com outras 2 asas, eles cobriam os seus próprios pés. Isso mostrava a humildade diante daquele que é o único santo. E com as últimas 2 asas eles voavam cumprindo as ordens divinas. Esses seres não paravam de clamar uns para os outros no templo. Eles cantavam uma música que fazia as bases do templo tremerem. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, diziam eles. A repetição da palavra santo 3 vezes tem um significado forte. Na língua hebraica, a repetição serve para dar ênfase total. Eles estavam declarando que Deus é perfeitamente e totalmente santo. Não existe nenhuma sombra de pecado ou erro na presença dele. Toda a terra está cheia da sua glória. Continuavam os serafins. A voz deles era tão poderosa que os umbrais das portas se moviam. O templo começou a ficar cheio de uma fumaça densa e sagrada. Aquela fumaça representava a presença invisível e real de Deus. Isaías estava tendo um vislumbre da adoração que acontece no céu. Ele percebeu que a santidade é o atributo principal do Senhor. Deus não é apenas amor ou justiça, mas Ele é essencialmente santo. A santidade de Deus separa o Criador de toda a sua criação. Os serafins reconheciam que o Senhor é digno de toda a honra. Enquanto a terra de Judá estava em trevas, o céu brilhava em luz. Aquela visão era um contraste com o pecado que dominava o povo. Isaías sentiu o impacto daquela pureza absoluta
em sua alma. A adoração dos anjos não era apenas um som, mas um poder real. Cada santo que era dito revelava a impureza do profeta. A fumaça e o tremor mostravam que Deus estava agindo ali. O profeta entendeu que Deus é maior do que qualquer ritual. Ele não habita apenas em templos feitos por mãos humanas. A glória dele transborda e alcança os confins de todo o mundo. Isaías estava sendo preparado para uma mensagem de impacto. Ele precisava conhecer a Deus antes de falar em nome de Deus. O chamado começa com a adoração e com o reconhecimento de quem Ele é. Os serafins continuavam o seu cântico eterno sem nunca parar. O céu estava aberto e a terra estava prestes a ouvir a voz de Deus. O profeta estava mergulhado no oceano da santidade divina agora. Diante de tanta luz e santidade, Isaías sentiu um pavor enorme. Ele não se sentiu especial ou superior por ter tido aquela visão. Pelo contrário, ele sentiu que estava prestes a ser destruído. A luz de Deus sempre revela as nossas manchas mais escondidas. Isaías gritou com desespero no meio daquela fumaça sagrada. "Ai de mim que estou perdido!" exclamou o profeta em agonia. Ele percebeu que a sua justiça própria era como trapos sujos. "Pois eu sou um homem de lábios impuros", continuou ele. Ele entendeu que as suas palavras não eram tão santas assim. Ele confessou que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Isaías se identificou com a condição caída de toda a sua nação. Ele percebeu que o pecado não era apenas um erro de conduta. O pecado era uma ofensa direta à majestade do rei que ele viu. "Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos", disse ele. De acordo com a tradição, ninguém poderia ver a Deus e viver. Isaías achava que aquele seria o seu último momento na terra. A consciência do pecado é o primeiro passo para o arrependimento. Ninguém pode ser curado se não admitir que está muito doente. Isaías não tentou se justificar ou dar desculpas para Deus. Ele se humilhou totalmente diante do brilho do trono elevado. Muitas vezes fugimos da presença de Deus para não ver quem somos, mas Isaías ficou ali exposto à verdade, que liberta e que dói. Ele percebeu que a sua boca falava coisas que não agradavam a Deus. A impureza dos lábios mostrava a impureza que havia no coração. Ele se sentiu indigno de estar naquele lugar tão maravilhoso. O pavor de Isaías era o resultado do encontro entre o pecador e o santo. Ele entendeu que Judá não precisava apenas de um novo rei humano. Judá precisava de um novo coração e de uma limpeza profunda. O profeta estava quebrado e sem forças para se levantar dali. Ele esperava o juízo, mas Deus tinha um plano de misericórdia. Deus não revela o nosso pecado para nos humilhar e abandonar. Ele revela a nossa sujeira para nos oferecer a verdadeira limpeza. A dor de Isaías era o começo de um novo nascimento espiritual. O "ai de mim" é a oração mais sincera que um homem pode fazer. Ele parou de olhar para o rei morto e olhou para o próprio interior. A visão do trono trouxe a visão do próprio vazio humano. Sem a graça de Deus, todos nós estamos perdidos, como Isaías. A santidade de Deus é um fogo que consome ou que purifica. Isaías estava prestes a passar pelo processo de purificação divina. O profeta estava pronto para receber o toque que muda tudo. Deus não deixou Isaías sozinho, no seu desespero e na sua dor. Um dos serafins voou rapidamente em direção ao altar do templo. No altar do sacrifício, o fogo nunca deveria se apagar jamais. O anjo trouxe na mão uma brasa viva que tirou com uma tenaz. Aquela brasa vinha do lugar onde o sangue dos cordeiros era derramado. O serafim voou até Isaías e tocou a boca do profeta com o fogo. O toque do fogo de Deus dói, mas é o que traz a cura real. O anjo disse palavras de libertação que acalmaram o profeta. "Eis que isto tocou os teus lábios", declarou o serafim de Deus. "A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado." A brasa viva representa a obra purificadora do Espírito Santo. Deus purificou justamente o lugar onde Isaías sentia mais vergonha. Se os lábios eram impuros, Deus os tornou santos com o fogo. Não foi Isaías que se limpou, mas foi Deus quem o santificou. A purificação sempre vem do altar do sacrifício
e da graça. Isso aponta para o que Jesus faria no futuro na cruz do Calvário. Só o fogo de Deus pode remover as manchas que o homem criou. Isaías sentiu o perdão inundar a sua alma de forma completa. O medo da morte deu lugar a uma paz que ele nunca conheceu. Ele agora podia estar na presença de Deus sem ser destruído. Ele foi transformado de um homem perdido em um servo limpo. O processo de Deus envolve ver a glória e confessar a miséria. Depois vem o toque da graça que remove todo o peso da culpa. Agora Isaías não era mais um espectador tremendo de pavor. Ele era alguém que tinha sido tocado pelo fogo do céu. A purificação é necessária antes de qualquer missão importante. Deus não envia pessoas que se acham limpas por si mesmas. Ele envia pessoas que foram lavadas pela sua própria misericórdia. A brasa do altar queimou a impureza, mas preservou o homem. Muitas vezes temos medo do fogo de Deus na nossa rotina, mas esse fogo é o que nos prepara para falar com autoridade. Isaías agora tinha lábios novos para uma mensagem nova. Ele não falaria mais de si mesmo, mas do Deus que o tocou. O profeta estava em silêncio, esperando o próximo passo de Deus. O ambiente do templo ainda estava cheio de fumaça e glória. A transformação estava completa, e o chamado iria acontecer agora. A santidade agora habitava dentro do coração do profeta. O homem de lábios impuros agora era o mensageiro do santo. Deus tinha restaurado a voz daquele que se sentia perdido. Depois de ser purificado, Isaías ouviu a voz do Senhor Deus. Foi a primeira vez que Deus falou diretamente com ele na visão. O Senhor não deu uma ordem autoritária ou um comando seco. Deus fez uma pergunta que buscava um coração voluntário ali. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Perguntou o Senhor. Deus usa o plural, nós revelando a comunhão da Trindade Santa. O Criador do Universo estava procurando alguém para uma missão. Havia uma necessidade urgente de levar a verdade ao povo de Judá. Muitas vezes Deus espera que a gente se ofereça para o trabalho. Ele não nos obriga a servir, mas ele nos convida com amor. Isaías, que antes estava mudo de pavor, agora tinha voz de fé. Ele não hesitou nem por um segundo depois de ser perdoado. Ele não perguntou para onde iria ou qual seria o seu salário. Ele não perguntou se a missão seria fácil ou se teria sucesso. Isaías respondeu com toda a força da sua alma renovada. Eis-me aqui. Envia-me a mim, disse o profeta, com coragem. Essa é uma das frases mais poderosas de todas as Escrituras. Ela revela um coração totalmente rendido à vontade de Deus. Isaías entendeu que a sua vida agora pertencia ao rei que ele viu. Se ele foi limpo pelo fogo, ele deveria arder por essa causa. A prontidão de Isaías veio da gratidão pelo perdão recebido. Quem muito é perdoado, muito ama e muito deseja servir ao Pai. Muitas vezes damos desculpas quando Deus nos chama para algo, dizemos que não temos tempo ou que não somos capazes o suficiente. Mas Isaías aprendeu que a capacidade vem do toque da brasa viva. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que respondem. O eis-me aqui de Isaías mudou o rumo da sua história pessoal. Ele deixou de ser apenas um morador de Jerusalém preocupado. Ele se tornou a boca de Deus para uma nação que estava cega. O convite de Deus ainda ecoa nos dias de hoje para cada um de nós. O Senhor ainda pergunta: quem está disposto a levar a sua luz? Muitas vozes no mundo estão gritando, mas poucos estão ouvindo a Deus. Isaías se colocou à disposição sem colocar nenhuma condição. Ele se tornou um canal entre o trono do céu e a terra sofrida. Sua resposta foi um ato de entrega total e de confiança absoluta. O fogo que tocou seus lábios agora queimava como uma paixão. Ele estava pronto para enfrentar reis e nações, em nome do Senhor. O chamado de Isaías nos ensina que o serviço nasce da comunhão. Primeiro vemos a Deus, depois vemos a nós e depois vemos o mundo. A ordem de prioridades de Isaías garantiu o sucesso do seu ministério. Deus aceitou a oferta de Isaías e lhe deu a primeira mensagem. Mas a missão que Isaías recebeu não era nada fácil de cumprir. Deus avisou que o povo ouviria, mas não entenderia nada. Eles veriam as maravilhas, mas não perceberiam o significado real. O coração daquele povo estava endurecido e muito insensível. As orelhas estavam fechadas e os olhos
estavam totalmente vendados. Deus disse que a pregação de Isaías pareceria não dar fruto. Quanto mais ele falasse, mais o povo pareceria resistir à verdade. Essa é uma das partes mais difíceis do chamado de um profeta. Às vezes, o sucesso para Deus é a fidelidade e não os números. Isaías perguntou com tristeza: até quando o Senhor será assim? O Senhor respondeu que a terra ficaria deserta e muito assolada. As cidades seriam destruídas e as casas ficariam sem moradores. O julgamento de Deus viria sobre a desobediência persistente. Mas no meio de tanta destruição, Deus deu uma promessa de vida. Mesmo que a árvore fosse cortada, restaria um tronco na terra. A santa semente seria o tronco que daria novos frutos no futuro. Deus sempre preserva um remanescente fiel que o ama de verdade. Isaías entendeu que a sua mensagem prepararia esse grupo fiel. Ele pregou sobre o Messias, que nasceria de uma virgem pura. Ele profetizou sobre o servo sofredor que morreria por nós. O ministério de Isaías durou mais de 60 anos em Judá. Ele serviu durante o governo de 4 reis diferentes no trono. Ele nunca esqueceu a visão que teve no ano da morte de Uzias. A visão da santidade de Deus o manteve firme em meio às crises. Ele foi fiel até o fim da sua vida, segundo o que diz a história. O chamado de Isaías nos ensina que Deus busca disponibilidade. Se você se sente impuro, lembre-se do fogo purificador do altar. Se você se sente perdido, olhe para o rei que está no trono. Deus ainda quer tocar lábios e transformar vidas hoje em dia. A glória do Senhor ainda enche toda a terra para quem quer ver. O eis-me aqui de Isaías deve ser a nossa resposta diária. Não importa quão difícil seja a missão que Deus te dar agora. A presença dele é o que sustenta e o que traz a vitória final. Seja um portador da luz de Deus no meio de uma geração escura. Deixe que o fogo do Espírito purifique a sua voz e a sua vida. O chamado é um convite para participar do que Deus está fazendo. Isaías aceitou o desafio e a sua voz ecoa até a nossa eternidade. Confie no Rei que é santo, santo e santo para todo o sempre. O trono não está vazio e a glória de Deus é o nosso sustento. Diga sim ao Senhor e veja como Ele pode usar a sua vida também.